Emerson Pansieri, 12h40. Me conta, Matheus Pereira. Ele quer criar os filhos na Europa. A proposta, se é que tem, é da Europa? É do futebol árabe de novo? Pra onde vai o Matheus Pereira? Tem negócio ou não tem? O que tá rolando, Pansieri? Boa tarde. Boa tarde pra você, Thiago. Um abraço também a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Grande Alê, nossa Nath também no programa. Vamos lá. O Cruzeiro recebeu uma proposta do Zenit da Rússia pelo Matheus Pereira, pelo MP10, craque aí do Troféu Guará, também compondo a seleção do Troféu Guará. O jogador de 28 anos tá no Cruzeiro desde julho de 2023 e tem contrato até junho de 2026, né? E na nossa apuração com o Guilherme Pio, contando bônus, a proposta pode girar em torno de 20 milhões de euros. Cerca de 118 milhões de reais. Uma reunião nesta quarta-feira pode resolver o negócio, pode sacramentar o negócio. Então, antes até dessa proposta que está chegando agora do Zenit, né, da Rússia, ele foi sondado por clubes do Oriente Médio, da Ásia, e nessa oportunidade, por exemplo, quando chegou uma proposta de time da Ásia, o staff do atleta e o próprio Matheus Pereira, eles não se interessaram, né? Recentemente o Matheus Pereira até deu uma entrevista falando sobre essa possibilidade de deixar o futebol brasileiro, como você destacou, Thiago, para criar a família, né, os filhos na Europa, para deixar o Brasil, mas essa é a informação. Um detalhe importante, essa informação inicial foi do jornalista Samuel Venâncio, nós confirmamos e avançamos nessa questão dos valores e essa questão da reunião também para quarta-feira. Vale lembrar outra coisa, Thiago. Qual que é o valor? 118 milhões de reais. Que é aquilo que o Cruzeiro falava em... Sim, que não chegou proposta do Palmeiras, hein, gente? Não, mas a do Zenit agora. A do Zenit, 118 milhões de reais. Que seria algo em torno 20 aí de euros. 20 de pouco menos de 18 milhões de euros. O Cruzeiro tinha falado que queria 25, mas o Cruzeiro não tem todo. O Matheus não é todo do Cruzeiro, né? Então, vamos esperar. Não dá para dizer que a situação tá resolvida para uma saída, né? Vale destacar que é um jogador que, né, tem um peso importante, haja vista tudo aquilo que você conversou com ele há pouco, né? A gente trouxe informações importantes do Troféu Guará, mas tá aí. Pode acontecer. Tá sendo avaliado também isso pelo staff do clube, o Cruzeiro tá avaliando essa situação, mas o jogador pode deixar realmente a toca da raposa. E olha, eu vou dizer para quem não conhece, como o Ale Oliveira, né, um pouco inculto, o Ale quando surgiu aqui, falou, mas vai morar no interior da Rússia, pelo amor de Deus. Fala, rapaz, São Petersburgo é uma das cidades mais lindas desse planeta. Mas e a guerra? A guerra, infelizmente, né, ela continua acontecendo, mas é na Ucrânia. Ela não atinge as cidades do centro, né? Moscou está muito longe da Ucrânia, São Petersburgo ainda mais. O que reflete a guerra nessas cidades no esporte é que esses times não jogam mais competições europeias, né? Estão punidos, não participam de Liga dos Campeões, de Liga Europa, então não tem aquela vitrine de jogar as grandes competições da Europa. Mas a cidade, para aquilo que pretende o Matheus Pereira, o MP10, se estiver ouvindo, filho, São Petersburgo é maravilhoso. Estive lá na Copa do Mundo da Rússia em 2018 com a equipe da Itatiaia, é simplesmente espetacular, uma cidade histórica, né? Era Leningrado. Depois, se tiver curiosidade, tem uma série de filmes, de materiais que contam a história de São Petersburgo, uma cidade maravilhosa. Dito isso, Ale Oliveira, quase 20 milhões de euros. O MP10 já tá naquela de, meus filhos na Europa, chegou a hora de rumar pra Rússia, Ale. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Então, acho que cada um sabe da sua necessidade, dos seus sonhos, do seu planejamento de vida. Então, nessa parte aí, eu realmente não me meto. Tem gente que prefere a parte esportiva, outro prefere a parte financeira. Isso é questão de cada um, né? Que a gente tem que respeitar. E eu também vou respeitar muito a sua opinião sobre a Rússia e São Petersburgo, mas vou te falar, se é mais bonito que Minas Gerais e Belo Horizonte, você me desculpa, viu, meu amigo? Aqui é povo, temperatura, comida, pra mim, né? Eu falei, eu não vou me meter na vida dos outros. Claro.
uma friaca do demônio, os caras que nem te cumprimentam lá. 2 milhões de euros por mês. Mas tudo bem, mas a sua prioridade e a dele deve ser financeira. A minha, graças a Deus, não é. Mas cada um que siga o seu caminho. Sua prioridade hoje é manter o emprego, que aliás já é arriscadíssimo. Olha, eu já vou te falar que já é uma vitória. Cada um mira aquilo que pode ousar. Né? Ô, Nath Fiuza, é um bom negócio para ambas as partes, como diria Celso Russomano? Bom pro Cruzeiro embolsar essa grana e bom pro MP10 buscar outros ares, Nath? Ou ainda não? Matheus pode ser útil na jornada do Cruzeiro esse ano? Ô, Thiago, eu acho que aí o que vai pesar mais é a questão do desejo do Matheus Pereira de ir embora ou de permanecer, né? Ele foi muito claro sobre a vontade de criar o filho dele na Europa. Se ele considerar a Rússia como um bom lugar, né? Não sei quando ele falou Europa, se ele estava com pensamento aí de Inglaterra, de Espanha, de Portugal, não sei o que ele estava pensando quando ele pensou Europa, né? A Rússia tem essa questão da guerra e, como você bem frisou, de um futebol menos prestigiado hoje por não participar das competições europeias. Mas se ele estiver pensando só no aspecto quero sair do Brasil e ele considerar que é uma boa oportunidade, financeiramente, pelo menos o Cruzeiro acho que não vai sair desprestigiado do negócio. Agora, o Cruzeiro não pode insistir com um atleta que não quer permanecer no clube. Então, eu acho que a palavra final acabará sendo do Matheus Pereira. Se ele falar, não, é Europa, eu quero ir embora, o Cruzeiro não tem que segurar o atleta sem ter o desejo dele permanecer, porque isso só vai fazer mal ao atleta e ao Cruzeiro. O que eu acho que é o pontapé inicial de uma negociação é o Cruzeiro não sair perdendo dinheiro. O Cruzeiro não tem que liberar o Matheus Pereira, nem atleta nenhum de graça e nem perdendo dinheiro em negociação nenhuma, mas pelos valores que estão sendo ditos aí, acho que o Cruzeiro recuperaria o investimento e ainda teria algum lucro, né? E aí, se o Matheus Pereira não quiser ficar, acho que também não tem muito o que fazer não, né, Thiago? Não tem. Pansieri, plantão, então até amanhã o martelo pode ser batido e o Matheus Pereira pode ter feito, então, no final de semana, o seu último jogo com a camisa do Cruzeiro. Vamos aguardar, vamos esperar, porque tem uma informação importante para fechar o noticiário. A janela do futebol russo fecha no dia 20, né? E temos que lembrar que ainda temos uma diferença de horário, né? Eles lá estão bem mais à frente. São 6 horas à frente. Exatamente. Você esteve lá na Copa da Rússia e sabe isso como ninguém. Então, Thiago, é agora momento de análise para ver o que vai acontecer em relação ao jogador. Repito, para quem tá ligando o radinho agora, Matheus Pereira realmente pode deixar o Cruzeiro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Thiago.